Seja mais uma vez bem-vindo ao Jurerê Mais, o nosso podcast semanal, trazendo mais informação sobre o nosso bairro, nosso querido bairro, trazendo convidados muito importantes para criar esse relacionamento, trazer todos os assuntos que são necessários para você que quer investir ou apenas conhecer o bairro. Estamos há algum tempo tentando trazer essa pessoa aqui, porque além de amigos, parceiros, confiamos muito no profissional que ele é. Então é uma honra ter aqui o Dr. Ivan Medeiros de Mendonça, que é advogado especialista no direito imobiliário, mas também corretor de imóveis, proprietário de imobiliária e também um entusiasta do bairro, morador do bairro. E eu acho que é muito importante, né, esse nosso bate-papo muito focado nas necessidades e no mercado de Jurerê, que é o que a gente é especialista, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu queria só fazer um breve resumo aqui da tua trajetória no bairro, falar um pouquinho da tua expertise e também se apresentar para o pessoal. Então, é uma satisfação, boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui reunido com vocês, que além de amigos, são parceiros, colegas, né? Então, é muito interessante a gente começar contando, assim, como que a gente começou e também a nossa relação, né? Porque eu fico muito feliz de estar aqui, porque vocês dois começaram juntos e eu acompanhei desde o início, né? Então, o Norton mais na parte relacional e o Giovanni operacional, hoje vocês fazem as duas coisas juntos. Então, assim, é uma satisfação, porque a gente sabe que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão nova no mercado, né? Ela foi regulamentada em 12 de maio de 1978, então é uma profissão que tem menos de 50 anos e a gente precisa de profissionais bons no mercado, profissionais dedicados, profissionais que conseguem dar um retorno que o cliente, porque o objetivo é a satisfação do cliente, não a nossa, não da própria empresa, né? Então a gente vê isso em vocês, né? A gente percebe outros profissionais e a gente, assim, quanto mais forte tivermos como profissão, né? Como colegas, melhor para todos, porque a competitividade, a gente sabe, ela é conosco mesmo. A gente se melhorar, a gente melhorar nossos procedimentos. E em relação a gente vê, por exemplo, uma startup hoje forte, né, que conseguiu entrar em São Paulo na locação anual, aqui em Florianópolis não entrou. É uma satisfação, porque você vê como o mercado de locação em Florianópolis é forte. Por quê? Porque tem empresas qualificadas, como a de vocês. Então, é uma satisfação enorme estar aqui hoje e com pessoas tão competentes que alcançaram o sucesso aí que a gente vê a olhos vistos. Não, e o interessante aqui, né, Giovano? Giovano hoje também está aqui participando porque o assunto, né, o nosso assunto tema aqui é as sociedades a preço de custo versus incorporação. A gente vai debater um pouco esse assunto, não exatamente de forma totalmente técnica, né? Sim. Mas algo que seja do nosso mercado, né? Que o nosso intuito aqui é falar do mercado de Jurerê, das tendências e de como funciona aqui, né? A gente sabe que esses sistemas eles não são comuns em todo o Brasil e às vezes as pessoas se assustam nesse sistema de construção quando caem aqui no mercado, né? Quando vêm investir no mercado. Mas, um parênteses, nós nos conhecemos há muitos anos. O Dr. Ivan foi sempre uma referência, né? Foi sempre uma referência para a gente em termos, assim, principalmente ético. Queria até aproveitar para dedicar aqui todo o nosso carinho de te ter como colega, como a gente se espelha também e traz esses ensinamentos que nós tivemos, né? O Dr. Ivan nos orientou muitos anos, né, na corretagem, na parte do direito imobiliário e tudo que a gente tem hoje a gente também deve uma grande parte a você. Então é muito bom estar aqui contigo hoje para discutir esses assuntos e aprender um pouco mais, né? Giovano,
Eu acho que essa questão da SCP, SPE, incorporação, esse tipo de coisa, deixa o cliente ainda muito confuso. Sim. Né? A gente nota um modelo de negócio que tem que ser muito explicado ainda. Sim. Né? A todo momento o cliente, bom, mas como funciona isso? Como é isso? Porque eu acho que no início esses grupos eram muito fechados, né? O sistema era muito privado e depois acabou virando um modelo de negócio comum, né? Principalmente em Florianópolis, né? A gente nota muito isso em Florianópolis, na cidade. Então eu acho que trazer esse tema, trazendo aqui como um especialista do direito imobiliário e também um corretor de imóveis, a gente consegue trazer isso a mercado para botar no podcast. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses sistemas. Sim. É interessante a gente colocar que a gente tem uma visão, né? No caso, você, eu também, de longa data, também como investidor e adquirente. A gente tem essa visão também, porque nós já participamos. Então, a gente tem a visão global, a gente tem a visão do cliente, a gente tem a visão do retorno do cliente, o feedback que ele nos dá, né? A gente tem o nosso retorno da nossa vivência e os nossos clientes que a gente atendeu. Então, a nossa visão ela é global, a gente tem uma visão realmente... Visão 360 graus. 360 graus, então isso aí é interessante. E o objetivo, assim, eu acho que desse nosso bate-papo é a gente, assim, não esgotar, porque isso é um assunto muito amplo. São várias horas de aula que a gente de direito, precisaria, assim, se reunir 10 vezes ainda para tratar todos os pontos. Sim, mas eu acho que a questão principal a gente vai tratar, mas eu acho que é bom contar um pouco da história, né? Como surgiu aí essa tal da SPE, exatamente, que hoje é comum, como começaram as construções aqui, a gente chama construção a preço de custo, Sim. né? Eu comecei no mercado aqui em 1997, tá? Mas eu acompanhei toda a história e eu acompanhei a transição, porque você tinha a maior parte com incorporação e depois mudou. Hoje a realidade é totalmente outra. Hoje você tem mais sociedades, né? Mais construções a preço de custo, que a gente chama. Do que incorporações. Será que incorporações. Supera já? Será? Supera. Hoje supera. Mas no início não era assim. Então, o primeiro empreendimento, tá, que surgiu foi o empreendimento Mar Azul. Tá? Foi um grupo de funcionários da Caixa Econômica que construíram esse prédio. Tá? Construíram assim, porque como tem a associação aqui da Caixa, e eles vinham, passavam, vamos construir lá em Jurerê, se reuniram, esse grupo, assim, é conhecido, nosso, comum, e eles falaram, vamos fazer, vamos. Aí pegaram e reuniram o grupo, e na época eles faziam em condomínio, né? Eles compravam o terreno e fracionavam conforme a fração das unidades que iriam construir. Então faziam a escritura em nome de várias pessoas, construíam e depois faziam a instituição de condomínio e divisão. Isso já era uma SPE? Não tinha SPE ainda. Não existia. Não existia. Era um condomínio um condomínio. Não é o condomínio, exatamente, não é o condomínio edilício e tal, Sim, porque é depois, mas era o condomínio, a construção em condomínio, que era o modelo que eles usavam à época. E foi um sucesso tão grande, tá? Que aí os outros funcionários da Caixa falaram, pô, eu também quero, fiquei sabendo que você construiu. E aí eles foram para o segundo, foram para o terceiro, foram para o quarto, foram para o quinto e não pararam mais. E mais tarde, aí surgiu o modelo da sociedade de propósito específico. Né? Eu falei com um administrador da semana passada e ele me disse que a primeira obra que ele fez aqui, como administrador, não foi aqui, desculpa, foi nos Ingleses, foi a primeira obra, ele cobrou uma taxa de administração de 3%. 3%? 3%. Que era tão em casa, era coisa de amigo mesmo, que foi quase trabalhar de graça. Sim. Mas deu tão certo que a coisa foi, né, foi evoluindo, foi tomando um volume, uma proporção maior, que, claro, começou a dar mais trabalho também para o administrador. Né? Começou a dar tomar mais tempo, até alguns saíram dos seus cargos, das suas profissões, para tocar só esse tipo de negócio, né? Para quem está chegando agora, a gente está falando de construção a preço de custo. Isso
às vezes dá até um nó na cabeça, assim, como Sim. construção a preço de custo, como é que é isso, né? Sim. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco Isso. e trazer qual é o conceito da construção a preço de custo. Isso. Não, nós já vamos tocar lá nesse ponto. Mas esse grupo, só para concluir a parte histórica ali que a gente não concluiu, esse grupo que surgiu lá com o Mar Azul, como eles foram aumentando, diversificando as obras e aumentando as obras, eles acabaram agregando outras pessoas e depois eles se dividiram. Então você vê hoje no mercado esses remanescentes, até hoje. Eles são amigos, tudo mais. Um está numa obra, outro está na outra. E, claro, agregaram outros, né? Então é muito bom, assim, só para colocar que eu acho que é importante, o mercado de Jurerê está bem servido com profissionais que têm uma gestão clara, eficiente, né? Uma história. Uma história, né? Porque a gente sabe, assim, os pilares da administração é planejamento, organização, direção e controle, né? Então, tudo passa por um bom planejamento. E eles já tinham essa bagagem, porque a Caixa Econômica é uma instituição que ela prima muito para a qualificação, né? Verdade. Então, os profissionais que estão lá, eles passam processo assim, educacional, de reciclagem, cursos. Então, a capacidade deles é uma capacidade de gestão, de organização muito grande. E aí, a construção civil, também a Caixa Econômica tem a bagagem, né? Que é o banco que fomentou e fomenta até hoje, é o maior banco imobiliários, de financiamento imobiliário, de Tem habitação. know-how, né? Então, eles têm know-how. Então, toda essa bagagem que eles tinham no banco contribuiu. E aí, outros gestores foram aparecendo, tal. A gente tem pessoas novas hoje no mercado, mas, assim, o mercado está bem servido. Então, os clientes podem ficar tranquilos, né? E é bom que a gente conhece cada um. Então, isso aí é bom para a gente passar informação de como eles trabalham, tem as suas nuances, né? O seu modelo jurídico que a gente vai tratar agora. Não, e aí, fazendo um parênteses também, entra a nossa profissão como corretores de imóvel, né? Sim. Então, orientar o cliente e passar a informação, né? O corretor de Sim. imóveis, hoje ele tá principalmente nichando o mercado para ter informação, para ser um especialista. Claro. Né? E aí faz parte da nossa profissão trazer um histórico desse na mesa para o cliente quando ele vai fazer adesão Sim. numa sociedade dessa. Sim. O que já aconteceu, a nossa experiência, né? Imagina Sim. quantas cotas de investimento nós já participamos, né? Sim. E quantos prédios nós vimos do zero, daquele papel, até hoje pronto, já com 3, 4, 10 revendas, né? Sim. Dentro daquele empreendimento. Então faz parte da nossa profissão também, né, Giovano, de entender como funciona e levar essa informação na mesa para o cliente, porque quem vem de fora, muitas vezes, não faz nem ideia do que a gente está falando. Não faz ideia. Não, e o papel do especialista, que a gente vê muito hoje, todo mundo falar que é o tal do especialista, né? Especialista em imóveis, para tudo quanto tu olha, tem o tal do especialista, né? Eu acho que o especialista é isso, né? É você conseguir sentar com o cliente na mesa e você explicar para ele o que é uma SPE, o que é uma SCP, o que é, né? Vai muito além, né, de você simplesmente abrir uma porta. E a experiência, como tu estavas contando a história ali de como começou o primeiro grupo de investimentos, a primeira SPE, digamos assim, de Jurerê, poxa, eu me sentiria extremamente seguro em colocar o meu investimento, o meu dinheiro na tua mão, porque tu tens uma vasta experiência no mercado, né? E tem muito cliente, às vezes, que ele fica inseguro realmente de tipo, pô, mas o que é uma SPE? Não entendi, né? Não tem matrícula. Então, você destrinchar isso, mostrar para ele que o modelo de negócio De uma forma didática, né? Porque não é. Isso, ninguém aqui é especialista em direito imobiliário, o cliente muito menos, né? Sim. Então é difícil a gente entrar numa parte muito teórica, né? É capaz do cara realmente não entender o que a gente está falando. Né? Então vamos lá, aqui a gente tem um mini roteiro aqui, né? Do que seria então uma sociedade a preço de custo? Uma definição. Qual é a definição hoje de uma sociedade a preço de custo? Tá, mas eu acho que antes da gente falar
da sociedade de propósito específico, né, que é chamada preço de custo, eu acho interessante a gente falar da incorporação. Né? Legal. Porque a incorporação, a gente tinha, na verdade, o modelo, como a gente estava conversando ali, a parte histórica, era o modelo vigente aqui no nosso mercado, depois que mudou. Uhum. Né? Então é interessante a gente falar da incorporação. A incorporação, tá? Como é que surgiu a incorporação no Brasil? Eu acho que isso aí é um ponto interessante. A gente teve, né, vamos pensar no Brasil, a nossa, vamos dizer assim, mudança, vamos dizer, a nossa revolução industrial brasileira foi a partir da década de 30. Então, o que aconteceu? As pessoas saíram do meio rural para o meio, porque o país se industrializou. Sim. Hoje a gente já vive uma era pós-industrial, né? Mas à época as pessoas passaram, né? Pega o exemplo de São Paulo, por exemplo, né? Passou a ter a necessidade dessas construções de vários pavimentos, construções coletivas, que a gente chama. Verticalizou, né? A gente chama de construções, unidades autônomas, né? E construções, edifícios coletivos. Passou a ter essa necessidade, porque a população aumentou muito. Né? Uma pequena área isso. aumentou. E a gente não tinha uma legislação para proteger esse adquirente. A gente vivia períodos de inflação e a gente não tinha. E aí um grande jurista brasileiro, que é o Caio Mário da Silva Pereira, né, foi o idealizador, é uma jabuticaba brasileira, porque a incorporação não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Ele criou, né, um mecanismo de proteção, vamos dizer assim, foi uma primeira proteção antes do Código do Consumidor. Porque de 30 até, a lei é 4.591 de 64, até 64, você não tinha uma proteção. Então, o adquirente, ele fazia o pagamento para o construtor, né, e na maioria das vezes ficavam os esqueletos, porque o construtor não conseguia terminar a obra, ele não recebia, não conseguia, muitas vezes, nem receber o que tinha pago. Então, era o que ocorria no mercado brasileiro em geral. E aí se criou a incorporação, que é uma atividade, né, empresarial que visa a construção de edificações coletivas, né, de unidades autônomas. Esse é o conceito de incorporação. E aí, a legislação criou toda uma proteção. Então, você precisava apresentar certidões negativas, né, um planejamento financeiro para você realizar aquele empreendimento, né? Aí o memorial com as especificações, qual é o piso, tudo, né? E isso trouxe uma proteção, uma proteção para o investidor, o consumidor, que foi muito importante. E aí a gente tinha, alguns momentos, algumas situações de falência do incorporador, né? Mas você tinha uma segurança a mais. Né? E aí, com as alterações da legislação, em 2004, se criou o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, ele foi algo que foi uma melhoria da legislação, né? A lei de incorporação, que não é a sua adesão não é obrigatória, mas quando se estabelece os bancos, por exemplo, para emprestar, muitas vezes só emprestam com patrimônio de afetação. Sim. Para os incorporadores, todo aquele valor das unidades que são vendidas só pode ser empregado na mesma obra. Isso aí foi em virtude da falência da Encol. Sim. Que foi o que ocorreu. E até para se usar para tomada de crédito junto à instituição financeira, né? Isso, porque se alavancou muito a incorporação. Ou seja, em resumo, é todo o dinheiro que está entrando dos adquirentes daquele empreendimento obrigatório ser usado naquele empreendimento. Exatamente. Porque tem muito incorporador que trabalha com dinheiro, né? O que aconteceu com o caso da Encol no Brasil, que foi um exemplo, que era uma empresa, inclusive construiu aqui em Jurerê. Sim. Né? O Open Shop teve vários prédios. Vários prédios, mas ali teve uma situação diferente, que o terreno
não eram o terreno não estava no nome da incorporadora, então foi mais fácil de resolver a questão quando da falência da Encol, né? Mas essa situação da segurança jurídica, ela foi fundamental. O mercado que a gente tinha antes de 64, que as pessoas eram lesadas. Então, foi um marco importante. Agora, aí indo para os modelos de construção civil, nós temos diversos. Nós temos a incorporação, que a gente fez uma menção da história. Nós temos essas sociedades, né? No caso, a sociedade de propósito específico, que visa a construção também, e ela tem um termo determinado, que é a construção de uma edificação. O objeto é esse, né? O objeto é esse, né? A gente É uma monta sociedade, empresa pra é uma fazer sociedade tudo. empresarial que tem personalidade jurídica, tá? E dentro da sociedade de propósito específico tem vários modelos, tá? Tem modelos que os sócios eles ficam com as unidades, tem modelos que os sócios oferem lucro ao final e vende para terceiros, incorporam, também tem SPE que faz incorporação. Então os modelos jurídicos são diversos, tá? E esse modelo ele tem muitas vantagens, desde que, como a gente falou, a gente saiba quem está por trás, a gente conheça os empreendimentos que foram realizados e uma série de questões assim que envolvem. Então, a gente não pode dizer assim, qual que é a melhor forma, que é a grande questão aqui do nosso bate-papo, é assim, o cliente senta, leigo, né? Ele fala assim, tá, eu tenho essa opção aqui de corporação, eu tenho essa opção aqui como investidor, eu posso comprar o imóvel aqui na planta, né, na incorporação, eu tenho essa opção de ser um investidor e no final, dando tudo certo, ficar com a unidade, né, autônoma. Eu tenho aqui, e tenho a SCP também, que é uma outra opção, tem a cooperativa, tem diversos modelos. Associação, tudo. Associação, aí ele te pergunta, qual que você acha mais interessante desses aqui que eu tenho? Todos podem ser fantásticos. Você tem que analisar assim, uma série de pormenores, tem que ser alguém que conheça o mercado, conheça aquela empresa, saiba o que ela fez, mas todos os modelos têm vantagens e desvantagens. Sim. Tá? A questão da incorporação que a gente tocou, que a gente sabe como a gente está no mercado, é a questão do preço. A incorporação, o incorporador, ele assume o risco. Ou ele constrói com dinheiro próprio, né, que é o padrão, ou ele busca sócios ou busca financiamento bancário para construir. Então, ele vai ter um valor final o valor do imóvel, mesmo que seja parcelado, seja financiado, ele financia para o cliente, ele é maior. Entendeu? Ele é maior. Por isso que se fala muito hoje o modelo a preço de custo. Eu acho que o cliente ele se empolga com esse cenário, né? O consumidor, o investidor. Poxa, eu vou comprar a preço de custo. Nada é mais barato do que o preço de custo. Sim. Né? Essa eu acho que é a visão que ele vem a mercado. Sim. E aí, às vezes, barra com essa questão da segurança. Sim. Né? Aí que Sim. tá. Por que é mais barato? Por que as incorporadoras, então, estão inativas? Né? Se existe uma construção a preço de custo, para que eu vou investir no incorporado? Sim. Fica essa questão para o consumidor. Né? Fica. Então tá. Se essa operação aqui é mais em conta, eu vou só usar essa operação. O incorporado aqui em Jurerê, a gente tem a minoria que é incorporado, mas às vezes é um produto muito exclusivo. Isso. Né? Você tem um produto à beira-mar, você tem um produto que é muito perto da praia, que é uma planta diferente, e você vai ter o retorno financeiro com a valorização. Porque a gente tem uma valorização constante aqui nos lotes. Então, o cliente vai ter o retorno. Só que o retorno dele é menor. Né? Normalmente, tanto na SCP quanto na SPE, o grupo que faz a gestão, ele estabelece um percentual, né, para fazer toda a gestão. E ele varia.
mas vamos colocar aí, normalmente 15%. Né? O restante, a valorização que tiver, o próprio lote que passa, a gente sabe que cada 6 meses a gente tem uma variação, a gente tem uma média bem alta de valorização dos lotes em Jurerê. Sim. Então, esse lucro que você vai ter com a própria valorização do lote é seu. Você, né? Você como cotista, só que tem os riscos são diferentes. Existe algum tipo de aquisição de construção sem risco zero? Não. Não existe. Mesmo a incorporação, Sim. existem os riscos. Né? Então, você é certeza que se eu comprar com incorporação eu não tenho risco? Tem risco. Tanto que a gente viu um incorporador no Brasil. Sim, eu já vi. Fale? Eu já acompanhei aqui em Florianópolis construtor incorporador que estava indo muito bem no mercado, indo bem, foi fazer um investimento numa região, dependia de venda também. Não vendeu. Apostou numa região errada, estava consolidado no mercado, né? Ouviu o canto da sereia, vem para cá, que aqui tá. E foi fracasso. E a partir daí as coisas Sim, porque foram ele não piorando consegue terminar o outro e não lá, né? conseguiu, e a empresa realmente não conseguiu entregar, né? Mas assim, as SPS, SCPs e tudo mais, eu Sim. vejo que quando ela é bem administrada, tudo bem. Mas eu acho que tu tem um outro cenário, que é assim, existe um conselho fiscal, existe uma participação do adquirente maior que na incorporação. Nós podemos, eu como Sim. um cotista de uma SPE ou de uma sociedade, eu consigo ir lá na contabilidade e falar assim, eu quero ler todos os livros caixas, quero ver como é que está a saúde financeira aqui, quanto foi pago no cimento, quanto isso, aquilo, né? Eu consigo ter acesso, afinal eu sou um cotista, sou sócio dessa sociedade, né? Inclusive nós podemos até destituir o administrador se for o caso de ele estar fazendo algo que não nos agrade aí na gestão. Uhum. Então, assim, já no incorporador, eu não tenho como chegar pro cara e falar assim, me mostra o extrato bancário, quero ver quanto é que tu tem na conta, deixa eu ver se você consegue acabar o prédio. Na comum, realmente não. Né? Mas você não vai ter esse acesso. Mas não, quando tem o patrimônio de afetação junto, aí sim. Aí você pode até fazer parte e você ter acesso, toda a contabilidade, aí fica tudo, realmente acontece. Na sociedade de propósito específico, você é sócio, você tem acesso a tudo. Sim. Inclusive, é dever do gestor prestar contas. Prestar contas, exatamente. Então, você pode fazer parte do conselho, como você está falando, você pode fazer parte do conselho fiscal, né? E se tiver alguma questão que tenha divergência de valores, se é uma compra que não é um valor de mercado, você pode questionar, né? Mas, assim, as gestões aqui que a gente tem acompanhado, elas são todas profissionais, né? Perfeição não tem. A gente, assim, escuta feedback de clientes, assim, mais em relação a atendimento, a retorno, né? Questões, assim, que a gente sabe. Eles fazem o planejamento falando agora da SPE, né? Eles fazem depois a gente vai trabalhar a SCP. Eles fazem um planejamento financeiro. É X, o valor X que eu vou investir para concluir toda a obra aqui. Então, os cotistas fazem o aporte capital, né? É fracionado esse aporte, tem a cota terreno e depois eles pagam um determinado período, normalmente 42 meses, né? Com as parcelas e reforços. E chega num determinado momento, teve uma variação de material de construção, né? A gente teve o caso da Covid, que os materiais de construção realmente subiram. E aí eles fazem, vão precisar aumentar 10% do valor. Existe mais a correção do CUB, né? Então e você participa de tudo. Realmente assim, você tem clareza, você sabe como é que está a situação da obra, você acompanha passo a passo, você visita a obra também. Né? Mas agora... Você tem uma gestão mais participativa. Sim, agora tu tocou só nesse assunto, só para fazer um parênteses, daí eu estou levantando algumas questões aqui. Essa avaliação de pandemia, né? Isso a gente passou por muitas situações assim, né? Porque muitas obras estavam acontecendo naquele momento ali, né, da pandemia.
E essas variações, elas, claro, foram atreladas muito ao CUB, porque o CUB ele disparou naquele momento, né? A inflação toda, né? O GPM disparou, Sim. o INCC, enfim, situação caótica, principalmente para a construção civil ali, porque todas essas obras vinculadas ao CUB não tem jeito, vai chegar o boleto reajustado, né? Não tem muito o que falar, o que fazer, renegociar. Como é que você vai renegociar com o fornecedor? Como é que vai renegociar com uma concreteira que está sem insumo? Ou uma empresa de esquadria que está sem insumo? Né? Tendo briga. A gente ouviu falar aqui de briga de um administrador. Um administrador indo na outra obra para pegar pessoal porque não tinha na dele e ele precisava terminar. Vai dizer assim, eu te pago mais para você sair dessa obra e vir tocar a minha. Eu ouvi isso. Sim. Então, naquele momento, uma das vantagens de estar num regime de incorporação era saber que essa diferença toda não era necessariamente absorvida em chamada, só em variação do CUB, mas teve variação do CUB mais uma chamada. Mais a chamada. Né? Então a gente teve um gap aí grande, né? de diferença de custo. E aí a gente chegava naquela analogia bem prática. Bom, eu tenho um contrato com o incorporador, é esse preço aqui. A correção do CUB, tranquilo, beleza, já vou absorver. Agora, uma chamada de capital de 20%, 30%, que aconteceu, o contrato de incorporação lá, ele quase alinhou no preço de custo no final. Só que aí ficava aquela questão, não, beleza, eu tenho um contrato ali com o incorporador, né? Ele tem que me entregar, é aquele preço fechado. Só que, e se ele não conseguir construir? Também tem isso, né? Tem. Ele diz assim, fiz um baita negócio, comprei incorporado, não vou me assustar com inflação, não na inflação real, a inflação que estava acontecendo no mercado. E tem um preço fechado pro cara. Mas se ele não conseguir, se ele não entregar, também não adianta nada. Verdade. Então, você vê que tem os lados, a gente tem que... Todos os lados envolvem risco. Sim. Tudo. Né? Tudo. E aí, esse risco ele tem que ser mensurado nisso. Isso. Conhecendo quem é o grupo ou quem é o incorporador, tendo um histórico. Exatamente. Já tendo feito negócios, como nós fizemos com vários incorporadores. Tempo, né? Quanto tempo está no mercado, acho que isso é uma coisa importante. Visitar, porque você visitar as obras que foram feitas, né? Você pode ter contato. Claro que vai ter um ou outro insatisfeito. Eu não gostei disso, não gostei, né? Às vezes é porque você tem porque compra um papel, projetos. Né? Você tem projetos que às vezes eles têm necessidade de alguma alteração. Aí alguém fica insatisfeito. Colocaram, por exemplo, tem um cliente aí que comprou, adquiriu como investidor, a cota de SPE, e agora estão colocando, por exemplo, a casinha do gás na frente, e no início não tinha informação, porque a casa do gás é uma coisa que é um detalhe, assim, que no início não, aí ele está insatisfeito, eu não queria que a casinha de gás ficasse na frente do meu apartamento. Então, alguma insatisfação tem, mas assim, você ouvindo esses cotistas, investidores, sabendo como é que foi, entregou, não entregou, né? A própria edificação, você vendo o acabamento da edificação, tudo isso, saber quem é o engenheiro, quem é a empreiteira, esses detalhes, eles fazem a diferença. Fazem. Né? E assim, vocês, como uma imobiliária que tem bastante credibilidade no mercado aqui, vocês conhecem, têm um conhecimento, vocês conseguem trabalhar com o cliente a segurança que ele está buscando. Né? Porque tem cliente que vai dizer assim, Norton, cara, fantástico, você me passou tudo isso, eles estão tanto tempo, são pessoas sérias, prestam conta, eu participo da pressão, mas eu quero a incorporação. Tem clientes assim. Eu quero. Aí o outro fala assim, não, mas eu confio em você, eu conheci o histórico, sei como é que eles trabalham, sei como é que é a gestão, prefiro trabalhar dessa forma, ser um cotista investidor, né? Eu quero ser um cotista investidor. E muitas pessoas também revendem, né? Não é nem para moradia. Eu vejo que a maioria das pessoas hoje que estão comprando nesse sistema de cotas
não a maioria, mas vamos pensar que mudou drasticamente o perfil. Sim. Isso eu te falo pelo histórico das revendas quando o prédio fica pronto, né? Muitas pessoas estão comprando para morar, é o consumidor final, né? Sim, Tanto tem que fica bastante. pronto, por exemplo, esse nosso prédio aqui, a gente vê umas 4, 5 unidades à venda, Sim. de 50 e poucas. Então, assim, o consumidor final acabou se envolvendo já bastante já nesse regime das SPEs, né? Do preço de custo. Só que tem um outro detalhe também que nos últimos, o plano diretor acabou de mudar, né? Mudou agora, e agora que está andando um pouco dos processos, Sim. aprovando os projetos. E assim, se eu fosse um consumidor leigo, agora olhando nos últimos tempos, eu comecei a pesquisar um pouco mais de SPEs no mercado, eu ficaria muito confuso, porque entrou muita gente de SPE no meio. Assim, eu vejo muito anúncio de SPE. Ah, SPE aqui, SPE lá. Qualquer terreno hoje parece que está subindo uma SPE. E de muita gente, assim, que eu, sinceramente, nunca ouvi falar no mercado. E a gente está há muito tempo no mercado. Então, Sim, assim, sim. conhecemos bastante administradores, né? Sim. E até terrenos que a gente acabou estudando aqui, né? Fazendo estudo nesse terreno, a gente viu que não fechava a conta, que o metro quadrado, o custo do terreno mais a construção, não estava fechando a conta. Só que um tempo depois a gente vê assim, ó, mais uma SPE lançando naquele terreno. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que é um momento realmente de procurar um profissional que possa te assessorar muito bem nesse quesito da SPE. Porque Ver o inundou de histórico, gente. Ver o saber. histórico, me parece que tem muita gente no mercado. O objetivo também, né, do cliente, você fazer esse briefing aí com ele, escutar o cliente, saber o que ele está pensando. Ah, estou pensando, eu tenho, vamos dizer assim, eu quero me tornar um investidor, tenho o retorno que eu estou tendo lá financeiro, o investimento bancário não está interessante. Qual foi o retorno dos últimos empreendimentos aí? Ah, tantos por cento, tal, interessante, né? Mas E hoje em dia não dá nem tem tempo de perfil. conversar muito, porque às vezes lança um negócio em 10, 15 dias, tá vendido. Então, mas assim, é o perfil de cada um. claro. Agora, a sociedade em conta de participação, que é o Isso que eu outro ponto que a gente vai tocar aí, é uma sociedade sem personalidade jurídica, né, chamada não personificada, de acordo com a legislação, com o Código Civil. Esse tipo de sociedade, você tem o sócio ostensivo e o sócio oculto. Tá? Então, a questão do, vamos dizer, eu cotista como investidor, penso em ter uma unidade autônoma daquele empreendimento que é feito através, vamos dizer assim, os recursos são angariados através da sociedade em conta de participação. Tá? Aqui ela é feita uma sociedade através de um contrato que não vai a registro, esse que não vai à junta comercial, né? E você tem esse sócio ostensivo, que ele tem um CNPJ, ele é um empresário, e ele responde perante terceiros, esse sócio ostensivo. Então, toda a responsabilidade, você não tem poder de gestão sobre a construção, é toda dele. A responsabilidade também. Ele recai sobre ele, o ônus e o bônus, e recai a responsabilidade ilimitada, ele responde com o patrimônio da própria empresa. Entendeu? Ele tem essa responsabilidade. E você, além de não aparecer na sociedade, né? É por isso que é chamado sócio oculto, você, na gestão, não na sociedade, na gestão, não aparece perante terceiro, ninguém sabe que você que colocou recursos ali para a realização do empreendimento. A questão de opinião, mudanças de projeto, zero. A administração é toda para o sócio. Então, assim, se você tem uma empresa que é muito qualificada, que tem know-how, é interessante. Né? Vocês aqui têm uma parceria muito boa, a gente chegou a fazer parceria juntos também, que é uma empresa seríssima. O trabalho é fantástico, é uma SCP que entrega o produto no prazo, o material apresenta memorial descritivo certinho, cumpre, né? O cliente recebe o que foi prometido, né? Para ter noção, a gente teve clientes que já participaram e não assinaram nenhum contrato, né?
Já vinham investindo ao longo do tempo ficou no conosco. verbal. A sociedade em código de participação Exatamente. permite isso. Acho que no fundo, Não, ele falou assim, se eu leio, eu não assino. É. Se eu leio, eu não assino. Eu É, prefiro A não sociedade ler. em encontro de Eu participação. prefiro só pagar. Porque você tem uma pessoa que está ali, esse empresário, né, construtor ali, que ele tem o know-how, tem o pessoal da engenharia, né, e aí você fica tranquilo. Já na SPE você participa, você tem essa opção que tem o ônus e o bônus, Sim. né? Um pouco mais exposto. Às vezes acontece assim no dia a dia, na prática, a gente tende a ter um pouco mais de conflito, né, na administração, e já na SCP você tem a facilidade, porque você tem uma pessoa que comanda tudo e não tem a opinião dos outros. Então a questão da gestão facilita para o construtor, né? Agora, uma coisa interessante assim também, que a gente não comentou de todos os 3 modelos ali, né? A incorporação, a SPE e a SCP. A SPE e a SCP permite, isso é uma coisa muito interessante, permite que você faça modificações, né, no projeto da tua unidade autônoma. Então você quer trocar o piso, um exemplo, trocar o piso, você quer fazer uma mudança desde que não envolva a questão estrutural, você consegue durante a obra, você tem mais facilidade. Na incorporação é mais difícil. Poucos aceitam, tá? Assim, no mercado em geral, assim, que eu já estou há mais de 25 anos no mercado, eu vi pouca coisa. Quando eles aceitam é uma coisa mínima, porque eles querem tocar a obra, porque isso atrasa muito a obra. Cara, tem que alterar projeto, tem que... Sim. Né? Vocês Não, já né? fizeram investimento, vocês sabem como isso atrasa. Sim. Essa semana eu conversei com um engenheiro de uma obra, de uma SPE, ele falou assim, olha, passou muito tempo, né, do meu planejamento de etapas, porque ele tem todo o planejamento de etapas, né, por causa das alterações. Porque aí você tem um engenheiro, você tem um arquiteto da obra, aí cada um tem o seu arquiteto. Sim. Aí O conflito é grande. Aí a mudança da parte Altera elétrica, tudo. mudança da parte hidráulica, né? Ah, não, o gesso, vamos fazer o gesso assim, sabe? E vai atrasando a obra. Administrar isso. Administrar é mais difícil. Eles ligam pro corretor e dizem assim, fala lá com ele, vê se ainda dá tempo de trocar o piso do meu apartamento. Já depois que o piso Já está que tu instalado. conhece ele melhor do que eu. Mas tem a vantagem para o investidor Sim. que ele personaliza. Sim, verdade. Né? Porque a personalização, às vezes, aquela planta específica como foi lançada, ela não atende aquela necessidade, ou até uma questão comercial de venda. Sim. Uma revenda, né? Fala assim, vou fazer alteração X. Não, possibilita até alguns upgrades, né? Que a gente Sim. vê. Porque assim, uma obra demora, sei lá, 3, 4 anos para ficar pronta. Então, por exemplo, lá hoje, 4 anos à frente, sei lá, talvez lance uma fechadura por biometria, alguma coisa diferente, que nessa fase aqui, o administrador da obra pode chegar para os cotistas e falar assim, pessoal, lançou isso aqui novo no mercado, acho que seria bem legal a gente incorporar, vamos fazer? Temos caixa para isso, vai precisar chamar, então pode ter melhorias durante já o incorporador, talvez ele não queira ter esse custo a mais, né? De pôr um equipamento mais caro. Sim. Então... Mas daí segue-se o memorial, né? Na aquisição ali... Normalmente eles seguem o memorial descritivo. Se aceitar a mudança, é mudança pequena, incorporação, né? Um incorporador muito pequeno. E a personalização já fica mais difícil. Que hoje, assim, você pega as construções no regime de sociedade, praticamente 80% das unidades autônomas são modificadas. É bastante. Então, os clientes gostam disso, os investidores, né? Sim. Eles ficam satisfeitos. E, assim, é fundamental, nesses regimes aí que a gente está conversando, que fique claro para o cliente o que ele está negociando. Que negócio eu estou fazendo. Sim. Porque o problema, vamos dizer assim, do mal profissional, né, que existe uma profissional, que ele não sabe o que ele está negociando e o adquirente, o investidor, também não sabe.
Aí o que acontece? Aí dá dor de cabeça. Por quê? Porque ele vai, não, mas eu não sabia que não tinha a incorporação, né? Ah, eu fui lesado, não sabia que eu era investidor, eu achei que eu estava comprando na planta. Então, assim, essa clareza, né, que os bons, aqui a gente tem que levantar a mão para o céu, que a gente tem excelentes profissionais no mercado, né? Mas você pega regiões, assim, outras regiões que as pessoas desconhecem, não sabem muito bem os regimes jurídicos, e a pessoa acha que está comprando incorporado, depois vai ver, aí vai procurar o advogado e fala assim, olha, tá, Você mas não o que comprou foi? um imóvel, comprou uma participação Você societária. comprou uma... Exatamente, você é um cotista, você explica, mas a pessoa não entende. É que Né? isso envolve também um conhecimento jurídico um pouco É, mais avançado, não é fácil sim, você sentar e explicar todas as nuances, né, de uma SPE para um cliente. sim. Primeiro que ele não entende, então tu tem que talvez traduzir isso de forma prática para Traduzir, ele, né? exatamente. E, e às vezes envolve advogados também do cara, né? Que ele Envolve. pode falar assim, olha, não te aconselho a fazer isso, mas Eu acho tem que o porquê. modelo que mais é evidente aqui é o da SPE, né? O que Mas tem aqui. mais tem, né? Mas sim. A SCP que é um modelo assim um pouco mais único, digamos aqui em Jurerê, tem poucas empresas fazendo, então já gera essa diferença aí de informação que o cliente às vezes nem sabe, ele acha que é tudo SPE. Sim, Né? Quando ele senta, ele diz, comprei um apartamento SPE. sim. Com qual empresa? Tal. Não, mas eles não fazem SPE. Né? Não, mas é a mesma coisa. O consumidor é assim. Exatamente. E um ponto que os clientes sempre perguntam, que eu acho que é interessante a gente tocar, falando da questão do risco, né? Que eu acho que isso é um dos pontos, que é a questão da inadimplência, né? Aqui em Jurerê, por exemplo, já aconteceu casos, falando assim da vivência prática, de uma situação da atividade do cotista que não andou bem, nós tivemos situações assim pontuais, né? E aí ele passou a ter dificuldade, tá? O que acontece em Jurerê? Aqui não tem problema, nenhuma obra deixou de ser entregue por isso, porque assim, quando tem inadimplência aqui, ela é muito pontual. Por quê? Porque a própria cota, o valor da cota é muito alto e as prestações são altas. Então, quem entra já tem uma condição econômica muito boa. É diferente de você lançar um empreendimento, né? Vamos dizer assim, você lançar um empreendimento a preço de custo com cotistas quando você tem um imóvel no valor baixo. Sim, sim. Porque você aumenta. Aqui você já seleciona, você já tem uma seleção de sócios com uma condição financeira diferenciada. E aí, se tem pontualmente uma situação ou um divórcio ela combinei que a esposa ia pagar, a esposa não conseguiu, ou vice-versa, ou o marido não pagou. Aqui o que acontece? Normalmente se vende, porque já teve a valorização até aquele ponto, então se vende aquela unidade, então não Nem tem dinheiro ele vai perder. nem chega o problema à administração da SPE, porque antes ela já vende, aí outra imobiliária já vende, é isso que a gente vê na prática do dia a dia. Sim. E assim, e além disso, se a pessoa não consegue revender a sua cota da sociedade, a própria consta, se você for pegar ali o contrato social da sociedade, que se você se tornar inadimplente, né, eles vão vender a sua cota, ou eles podem vender para o próprio grupo. A própria sociedade a própria pode sociedade, assumir. algum cotista Sim. tem prioridade na compra. Ou todos, né? Ou pode revender para terceiros. É. Então, assim, acaba que nunca aconteceu, eu sempre vi acontecer a revenda, né? E aí, essa situação de não ter o lastro financeiro para concluir não ocorre aqui. Aqui, a nossa realidade não ocorre. Mas, assim, nunca viu acontecer. Mas se tiver, por exemplo, um mercado... Até pode estar acontecendo, mas o cara não imóveis, diz que está e diz assim, não, pega minha cota e mas vende. assim, eu converso com os administradores, né? Sim. Eles falam assim, como é que está a gestão aí e tal? Não, tem um que está atrasando, mas já vai acertar. Quando acontece uma coisa mais grave,
Vende né? a cota. Ele já vende a cota e o outro com continua, lucro o outro com lucro e o outro continua pagando. Tá, uma coisa que eu quero agora te Isso perguntar. é uma pergunta muito frequente. Sim, sim, Porque sim, se sim. tu imagina uma SPE, tu imagina assim, que não é o mercado daqui, tá? Uhum. Uma SPE que tem 50% de inadimplência. Tá A obra não Não conclui. Não A conclui. obra não conclui. Não, conclui. Mas não é a nossa realidade. É verdade. É que a gente trabalha num outro padrão, né? Outro padrão. Outro padrão. Mas agora acho que tem um assunto aqui que é importante para o investidor que está nos assistindo aqui. A dissolução dessas sociedades. Né? Porque isso interfere drasticamente na liquidez. Né? A gente hoje imagina assim, quando você está com o imóvel pronto, não necessariamente ele já está com a BITS, enfim, mas quando o objeto foi concluído, que é a construção do empreendimento, o investidor diz, bom, vou vender agora. E aí chega e põe a mercado e vem uma pessoa e diz, tudo bem, eu vou comprar. No meu direito, que é, vou te dar lá 50% de entrada e o saldo, eu já falei com o meu gerente do banco, eu estou com uma taxa de juros bem atraente e eu vou financiar os outros 50% com o banco Y, X, W. Aí a gente chega lá e diz assim, não, mas é porque tem que aguardar a dissolução da sociedade, a gente tem alguns procedimentos, ritos a cumprir, além dos órgãos públicos que são necessários ali, né, a BITS, essas vistorias, né, de bombeiro, vigilância sanitária, tem a dissolução da sociedade, diferentemente do modelo de incorporação, né? Então, isso eu sinto que isso, muitas vezes, em alguns empreendimentos, ele trava a liquidez desse imóvel lá no Lá quando finalzinho, entregou. que é a hora de que o investidor quer sair do negócio e realizar o lucro. Sim. E esse tempo muitas vezes conta, às vezes leva 1 ano para dissolver uma sociedade, 2 anos para dissolver. E eu sinto que há uma diferença também na SPE e na SCP em relação à dissolução de sociedade. Sim. Consegue explicar um pouco melhor para a gente? Sim, é muito. Isso é uma questão pertinente aí que você está colocando, porque é a questão do financiamento, né? Às vezes você como investidor, você quer revender a tua cota, você tem uma cota, então você não tem um imóvel, né? Então você não consegue, esse adquirente de cota, ele não consegue financiar. Isso é uma questão interessante. E ali, a dissolução tanto de uma quanto de outra, e até na incorporação, você passa pelos trâmites normais. Você precisa fazer a averbação da obra, né? Você precisa ter o pagamento do INSS, fazer a averbação da obra, e aí depois você precisa fazer a escritura, no caso da SPE, de divisão e instituição de condomínio. Tá? Na SCP, o próprio sócio ostensivo, ele já faz tudo, porque os outros eles são sócios ocultos, eles nem aparecem. Sim. Então, quem faz todo o procedimento e depois já transfere direto onde eles fazem a extinção específica relativa àquele empreendimento ali e já fazem a transferência diretamente para cada sócio oculto ali. Porque daí Então, vem sempre aquela conversa. você não tem escritura. Né? Como não tem escritura? Em relação aos outros, no caso a SPE, aos sócios cotistas da SPE, todos têm que assinar. Então, às vezes acontece situações, a gente já viu, né? Tanto naquela situação antiga que eles utilizavam a construção em condomínio quanto a SPE, divórcios, estrangeiros que eles não conseguiram contato, né? Falecimento. Não, vamos dizer, ou falecimento, ou o estrangeiro, vamos dizer assim, ele mudou, trocou o telefone, né? E aí o contato no exterior é complicado, então às vezes atrasa, tá? Esse procedimento mais na SPE do que na SCP. Então tem essa diferença, mas assim, no final, todos vão ter individualização da matrícula da sua unidade, e aí a partir daí que pode, a liquidez que você falou, ele passa a ter por uma venda financiada pelo banco, dessa pessoa que vai adquirir esse imóvel, a partir daí ele pode encaminhar para um banco, para uma instituição financeira, mas antes não. Então, isso realmente, a questão da liquidez é um ponto importante.
né? Porque quando ele é incorporado, você consegue financiar uma revenda, né? É isso que eu tenho dito, porque É, até a SCP, que tem esse sócio ostensivo, ele ainda depende de um extrato social. Ele também depende de uma assinatura, né, de todos eles, né? depende. Tem um distrato social a Sim, ser tem feito. Mas o Extrato. trâmite é mais... Sim, o trâmite é mais... Mas em porque relação o ao sócio- registro, eles conseguem resolver. Sim. Sim. Porque você tem a sociedade em conta de participação, né? Que ela Você pode atribuir para sócio ocorre- ostensiva essa propriedade, por exemplo, exatamente. né? Porque normalmente Diferente de uma SPE. Sou sócio ostensivo, eu posso então eventualmente registrar esse imóvel para o sócio ostensivo, mas Sim. na SPE eu não consigo fazer isso. Eu não consigo Não. registrar esse imóvel para a SPE, porque ela vai estar sendo, ela tem que ser dissolvida Não, para fazer isso, a eles distribuição dessas Isso, unidades. é que eles transferem o nome da SPE, o terreno, só que depois que a verba obra, A incorporação fica no nome da SPE. na verdade, você pode fazer com incorporação ou sem, né? A sociedade de propósito, mas vamos falar sem, que é o comum, sem incorporação. Chega lá no final, faz uma escritura de divisão e instituição instituição de condomínio. Então passa a ter um condomínio edilício, né? E cada um passa a ter sua unidade. Aí vai ter uma matrícula específica das garagens, dos apartamentos, né? E essa é a diferença. E essa liquidez você vai ter a partir do momento que você tiver a documentação para financiamento. Só que tem um ponto aí que é importante tocar, que a obra na SPE e na SCP, ela também é financiada, ela é parcelada, né? Ninguém paga à vista. Os cotistas Então, vão acontece pagando revenda das cotas durante a construção, é muito comum. Então, esse novo adquirente da cota, eu já comprei, por exemplo, na metade da obra. E eu continuei pagando. Então, no contrato que eu estabeleci com esse cotista, e aí eu passei a ser cotista, meu nome passou a constar na junta comercial, a minha fração, né, daquela sociedade. Ele fez uma cessão para aquilo. Exatamente, fiz a cessão das cotas e a partir dali eu comecei a pagar. Então, assim, não impede também que seja comercializado. Não, Essa claro cota que não impede. não. Só que tem essa dificuldadezinha, tem. O único impeditivo é se vai querer financiar no banco, que aí realmente, legalmente, não tem como. O banco vai exigir a matrícula do imóvel, né? Mas a gente vê que na prática, normalmente, quando é uma compra à vista, não existe essa dificuldade, né, do entendimento da revenda da cota. Não. Acho que isso não. O assunto mas era se atentar à liquidez depois que a obra é concluída. Porque naquele momento, muitas vezes, as pessoas compram. Como o Giovanni falou, tem muito consumidor final hoje. A pessoa nem se preocupa com esse prazo, porque diz, não, é o meu apartamento, comprei para morar. Sim. Comprei a preço de custo e vou morar. Hoje o mercado tá muito assim, né? O adquirente ele está ficando com a unidade. São poucas as unidades de revenda nesses prédios novos construídos tanto em SCP quanto em SPE. Né? A gente vê que é pouca oferta hoje de imóvel pronto nesses prédios novos, recém-entregues. Então, beleza, até então, tudo certo. Há um tempo atrás, quando a maioria era investidor, não era esse consumidor final, o investidor batia assim, pode vender meu apartamento. Tá pronto, pode vender. Tá, o senhor sabe que ainda a gente precisa de um processo legal aí de habites. Não, já tem. Tá, a dissolução da sociedade, né? Distribuição dessas unidades através de escritura pública, com a abertura das matrículas individuais, o senhor tem? Não, o prédio tem matrícula, o imóvel tem matrícula. Não, unidade individual, né? Matrícula individual. Muitas vezes leva um ano, leva seis meses no mínimo, acredito eu, né? Esse é o cuidado que o profissional tem que ter. Exatamente. E aí, que eu disse que ele tira um pouco essa liquidez, porque ele trava justamente numa linha de crédito que é importante, que é o financiamento habitacional. Aí sim, que é o momento que o consumidor final, a pessoa que quer morar, tudo bem, eu quero um pronto, eu não quero correr risco de comprar de incorporador ou de sociedade, eu não quero me envolver com isso. Pessoas até que vêm de fora, de outros estados, que não conhecem esse modelo. Cheguei em Jurerê, quero imóvel pronto, vou dar uma entrada aqui, praxe, normal, né? Vou te dar uma entrada e o saldo financiado com o meu banco. Não, mas não dá, tem que esperar.
E aí, esperar quanto tempo? Até prever isso em promessa de compra e venda é ruim. Porque a gente dá uma obrigação ao vendedor. Não, o administrador me disse que em 6 meses a gente tem a matrícula. Tá, e se não tiver? E aí, como é que fica? Esse é o cuidado, assim, ó. Eu já vi acontecer casos aqui que o vendedor da cota foi lesado, tá? Por falta de informação, às vezes clara, às vezes ou ele não buscou a informação, ou faltou informação para ele. Que é assim, ó. O imóvel estava pronto, mas sem as matrículas individualizadas. Ele resolveu vender a cota, porque ele tinha a cota, ainda dava tempo, estava no finalzinho assim da obra e tal, e vendeu a cota da sociedade ali. Alguns casos, não, nesse caso específico que eu lembro, ficou acordado que a matrícula sairia no nome desse cotista e depois repassaria através de escritura pública. Foi feito assim, foi acordado, eu estava meio no final mesmo. E aí o que aconteceu? Se estabeleceu no contrato, esse contrato de cessão de direitos, se estabeleceu o seguinte, que seria feito após a individualização da matrícula, uma escritura de compra e venda e tal. Só que não se estabeleceu nenhuma correção. Nada, zero de correção. E demorou. Mas E foi pago, foi quitado? Não, foi pago uma parte. Uma parte, a outra... foi pago 50%. Ele falou assim, eu vou pagar 50% com a posse e os 50% quando eu tiver a escritura, ok? Né? E faltou orientar pelo menos uma correção monetária. E teve uma valorização. Então, o cliente passou esse tempo, eu não me lembro se levou 1 ano e meio, alguma coisa, né? Às vezes chega até 1 ano e meio, né? Já tivemos casos de 2 anos, mas Sim. assim, normalmente 1 ano e meio se resolve isso, tá? Mas é liquidez, né? É liquidez. Aquela coisa, mas aí o imóvel teve uma valorização grande e ele ficou insatisfeito, porque ele achava, não, 6 meses. Na concepção, na ideia que ele tinha, errônea, era 6 meses. É que ninguém dá esse prazo, porque depende de foi quase 1 ano e meio. Aí sociedade. Eu não sei se ele... se faltou informação por parte do profissional que estava fazendo a mediação ali, que tinha um corretor, ou se alguém... talvez, o administrador falou... o administrador, eu acho, né? Eu acho. Mas assim, a gente sabe que, nesse caso, é importante... se aplicar uma correção, pelo menos. Sim. Principalmente se o cara já está na posse. Não, mas é de interesse dos administradores acelerar esse processo. Claro. Parece que a gente demora porque o administrador... Não, terminou a obra, de fato. Não, a tendência é o objetivo, né? Às vezes tem no trâmite, a gente sabe, porque passa pelo fiscal da prefeitura, né? A questão do habites, passa pelo corpo de bombeiros, né? E também precisa ter o INSS pago da obra para fazer a averbação. Às vezes tem exigências do corpo de bombeiros, constrói uma rampa, a rampa está inadequada, aqui né? Sim. Aí a própria contabilidade, né? Tem que finalizar toda a contabilidade da empresa, será de caixa, ou já reservar Nós tivemos agora aqui um administrador que teve uma sobra de caixa, que ele já deixou para o condomínio. O condomínio já vai ser criado com um fundo de reserva, que é quase que um pós-obra dessa gestão, que sobrou dinheiro, digamos assim, no caixa. Então... Mas mesmo assim tem que encerrar essa contabilidade. Isso também acontece, mas eles fazem com velocidade. A questão é que às vezes é tanta gente, você pega uma obra de 100 clientes, 100 cotistas, 200 cotistas. 40 cotistas, 40 assinaturas necessárias, né? Sim, sim. A gente puxou o gancho aí da sobra de caixa que tu falou pós-obra. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Esse tal do pós-obra na SPE, porque a gente sabe que entrega uma obra é natural e normal de toda obra nova que aconteça algum probleminha, uma rachadurazinha, esses detalhes, né? Teve uma infiltração e tal, assim. Qual que é a diferença, então, da incorporação e da SPE no tal do pós-obra, na manutenção, na garantia da obra? Existe realmente a questão da garantia, e aqui a gente pode tratar várias vezes sobre o tema. É um assunto aqui, muito importante, tem muitos clientes a questão da garantia, mas assim, a garantia em relação
a incorporação, o incorporador é responsável. Na própria lei da incorporação Na lei da fala lá, exatamente, né? na lei, o próprio Código Civil traz, então ele tem responsabilidade. Na SPE, você não tem essa responsabilidade, a não ser que tenha uma má gestão dos administradores ali, né, uma negligência, que você comprove, o próprio engenheiro que executa, né? Mas assim, a SPE como uma sociedade pode acionar, porque todos os serviços prestados de construção civil são terceirizados. Ninguém tem mão de obra própria, né? Aqui em Florianópolis, com raríssimas exceções, nós temos algumas incorporadoras, né? Aqui em Juiz não, mas no centro, que tem mão de obra própria e tal. Mas assim, Mas é cada vez mais difícil. tudo terceirizado. É terceirizado o serviço, a mão de obra específica, aí as esquadrias, as pessoas do vidro, Projeto de ar-condicionado, a empresa que coloca o piso, elétrica, hidrelétrica, então é totalmente terceirizado. A própria sociedade se teve baseado no próprio negócio que foi realizado, contrato, pode acionar se teve uma falha, se entregou um produto com defeito, né? Pode ser acionado. Então é isso que acontece. Então, com a gestão, a administração da edificação passa depois, com o condomínio edilício, que é formado, para o síndico. Né? Na incorporação, ele vai acionar a construtora, e ali ele vai ter que acionar, junto com os gestores, que vai... os terceirizados. Ele vai ter que acionar os terceirizados. A dificuldade é maior, né? Porque a questão da incorporação, você tem a proteção até do direito do consumidor, o outro não. Isso. Então você tem uma proteção, mas se você entra com uma ação na justiça, você tem... Porque, em tese, o objetivo do administrador é concluir a obra, né? Sim. E quando ele chega naquele momento de manutenção das obras. A partir do momento que a obra está concluída, o objeto ali dessa sociedade, o administrador concluiu o trabalho dele, digamos assim, de entregar a obra. Aí os fornecedores, então, seriam os responsáveis para dar esse pós-venda, essa assistência, essa garantia, né? Isso. Acho que é por aí. Que acontece, né? E assim, eu acho que um ponto que a gente, independente, que a gente tem que tocar, é assim, o feedback que a gente tem, né? Você com a tua experiência, larga experiência, o Giovano, eu que também estou há muito tempo e a gente acompanha tudo, o feedback que a gente tem que dar para esses gestores. Eu acho que nosso papel é fazer com que melhore. Tá? Eu tive uma conversa com um cliente, que ele é um executivo de uma grande empresa, tudo. Ele fala assim, olha, eles têm muitas coisas a melhorar. Tem clareza, você sabe onde o dinheiro está sendo empregado, tem tudo isso. Mas a questão assim, de gestão tem muitos pontos a melhorar. Então isso é o nosso papel. A gente como cotistas, que nós já fomos, né, e somos, e com nossa relação que a gente tem de parceria, como em todas as situações, os nossos clientes, porque assim, são várias situações que a gente pode passar. A gente sabe que a questão assim, que falta, às vezes, é o atendimento, o bom atendimento falta. Às vezes, quando o cliente vai pedir alguma coisa, eu quero uma planta, demora às vezes para responder, o cliente fica insatisfeito. Às vezes o arquiteto dele está pedindo, ele fala, eu preciso de uma planta lá para fazer. Isso é uma das questões. Outra coisa, o planejamento financeiro mais claro possível. Mais claro possível. Teve uma variação porque do material de construção. Perfeito, isso pode ter. Sim, é normal. Mas tu não pode fazer uma ginástica para que você consiga mais sócios cotistas de maneira mais rápida, né? E depois o cara vem com 30% de aumento. Porque eu calculei errado, não sei, então isso não pode acontecer. Não, isso é até assunto para outro podcast. Isso é um feedback que a gente tem que dar quando acontece. Sim. Se realmente foi... Eu não acredito que foi má fé, eu acho que é um erro de planejamento mesmo, financeiro, às vezes erram, né? Porque ele passa por muitas mãos,
né? Tu tem um engenheiro, tu tem um arquiteto. Não, é que assim, a gente teve a pandemia. A pandemia a pandemia, até... a parte, mas assim, fora a pandemia também já teve. Assim, a gente já viu. Sim. E mais uma, eu acho que uma questão também que é importante é as mudanças de projeto, né? Então, assim, tu tem uma mudança ou outra porque houve uma necessidade, uma exigência, é uma questão. Mas tem situações assim que eu já acompanhei que realmente trouxe prejuízo e o cliente teve que negociar, acabou negociando com os administradores, com os gestores, uma compensação financeira. Sim. Porque teve uma falha, né? Porque geralmente elas são... do que foi prometido, porque o que você promete, você tem que entregar. É que a Entendeu? adesão também é mediante projeto preliminar, né? Algo Preliminar. não é nada aprovado, Sim, né? sim. Então, aí está uma Mas- diferença também da incorporação, né? Tem uma diferença. Ele tem mais tempo para fazer o projeto. Ele tem com mais calma. tempo. Mas se tiver uma diferença muito grande do que foi passado, né? Por exemplo, metragem, né? Você vai lá, Comprei um apartamento Você- com você- 100 metros. você vai lá, apresenta para o sócio cotista, a tua unidade vai ter 75 metros quadrados. Essa unidade, né, como você vai ter direito, né? A SPE comum aqui, ela te dá o direito de você reverter em unidade. Tem esse SPE que você ofere lucro, tem SCP que você ofere lucro. Né? Aqui, por exemplo, o loteamento Praia do Forte foi uma sociedade em conta de participação que foi misto. Né? Ele deu a opção de você adquirir lote ou não. Né? Então, isso aí no final, se o teu imóvel tiver 65, ou vamos dizer que seja 75, seja 4 metros de diferença, de 75 ficou com 71. Teve diferença. Sim. Você paga pelo... Tem muito... Eu acho que, assim, Então, a gente assim, tem... é raro acontecer, Uhum. tá? É raro acontecer, mas, assim, essa clareza, essa transparência, essa comunicação, você, por exemplo, uma pessoa que se comunica, relacional, precisa ter um gestor de marketing, falta, esse é outro feedback, entendeu? Você precisa ter alguém que se comunique com cada cotista, que sente e conversa. Você está com dúvida? Vamos sentar aqui para conversar. Sim. Não, comunicação Eu acho por que e-mail, por WhatsApp. Profissionalizar mais, né? Profissionalizar tendência a gestão. Sim, Então, sim. isso aí é uma coisa que a gente tem que dar o retorno. É verdade. Mas eu acho que mudou bastante, assim, sei lá, antigamente a gente via que Não, era um é muito, notebook não, é debaixo muito do braço, boa. né? Não, é muito boa a gestão. Mudou bastante. É muito boa. Mas eu entendo o que é. você está falando aqui, porque eu tenho um caso de uma cota que eu comprei e, assim, eu acho que a falta de comunicação ali foi muito grande do administrador da sociedade Faz com parte. os- São obras que acontecem muito rápido, a adesão é muito rápida. As obras elas precisam funcionar de uma maneira acelerada, porque tem prazo de entrega. Então a gente sempre vê os dois lados, né? Acho que tem um lado também de quem está ali com a mão na massa, tem que fazer entregar, andar. tem que fazer Se acontecer. depender também muito, imagina, a gente brinca, uma reunião de condomínio. Sim. É tão difícil conseguir aprovar alguma coisa. Então, às vezes o administrador ele fica refém de um conselho. Aí, no caso do sócio extensivo, ele já tem mais autonomia, já faz andar essa obra de uma vez. E aí o resultado começa a aparecer mais rápido também. Então, acho que tudo tem um lado positivo, negativo, os prós e contras, né? Eu acho que também comparando... Mas a gestão é excelente, assim. São obras mas boas. É só assim a questão, pontos a melhorar, todos temos. Sim. Né? Você tem a sua empresa, você faz a gestão, você melhora o processo. Isso faz parte da tua gestão. Sim. Então, a mesma coisa, essa necessidade constante de melhoria e nada melhor de quem está no dia a dia, quem é sócio, né? E o retorno, esse feedback. Então, a gente vê aí as grandes empresas, né? A gente vê o setor público que tem as ouvidorias, é para isso, a gente tem que ouvir o retorno. Então, eu acho que esse ponto, assim, pensando na continuidade, que já é um sucesso, esses empreendimentos, para continuar sendo sucesso, melhorando. Para melhorar. A gente tem esse papel de sentar e explicar. Eu estou insatisfeito, é assim, acho que vocês podem melhorar na próxima. E tem melhorado. Isso que é importante. Eu não sei se a percepção de vocês é essa que tem melhorado. Não, tem. Você pega assim, pega uma SPE, uma SCP. A primeira que ele fez no mercado, não estou falando nem de material estou falando de gestão, tá? Pega a primeira, aí tu pega a última.
Sim, sim. E a gente tem muita história, né? Porque como a gente veio aqui colocar esse assunto na mesa, são sistemas que funcionam há muitos anos aqui, né? Eu acho que não dá tempo, num programa desse, explicar a fundo o que é cada modelo. A gente passeou um pouco por cada Sim, modelo, sim. trouxe a nossa opinião e deixando claro que o cliente ele precisa ir atrás de um profissional que conheça o mercado, né? Eu acho que esse é o recado mais importante que a gente tem a dar. E agradecer a presença de todos aqui que nos acompanham, nos seguem. Mais um episódio trazendo mais informação. Esse é o Jurerê Mais que a gente fala. É isso aí. Mais informação, mais conteúdo relevante. Te agradecer, né, Obrigado. doutor Ivan, aí mais uma vez uma honra, agradecer também a presença do Giovano. A gente aprende juntos. E se você tiver também algum comentário, alguma sugestão, nós conseguimos voltar aqui em outro momento para fazer um novo debate e trazer novos assuntos aqui, né? Foi muito bom o papo. Queria agradecer. Nós estamos na segunda temporada, episódio número 12 do podcast. Opa! Vamos em frente. Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no nosso canal. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e até o próximo episódio.